pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Bom, vocês já perceberam que tem muita matemática no nosso cotidiano, né? Quando a gente calcula o tempo de espera do ônibus, para saber o que vai sobrar no fim do mês, ou ainda quanto juntar para viajar, tudo isso é matemática. A matemática sempre foi a minha maior dificuldade, sabia? Nunca conseguia captar aonde meus professores queriam que eu chegasse. Ora conceitos muito abstratos, ora ia só na base da decoreba mesmo. E Arita, isso acontece com muita gente. A abstração exigida na matemática não faz sucesso com todo mundo. Como sempre me dizia um amigo filósofo que eu tinha na praia, cada qual com seus cada quais. Tem gente, por exemplo, que odeia estudar história. Já não é o meu caso. Eu adoro história, arte, ciências sociais de uma forma geral. Mas ainda bem que tem gente que ama matemática, senão não teríamos a engenharia, a física e grandes descobertas tecnológicas. Imagina um computador que pensa só na base 0 e 1. Viva os números, eu não seria mais ninguém sem meu notebook. É isso mesmo, Arita. Isso se chama código binário. Que bom que a gente tem todo tipo de gente, né? O que nós vamos ver nessa aula é que os números têm características próprias e se agrupam em conjuntos. Você já deve ter ouvido falar em números naturais, inteiros, irracionais, reais. É sobre eles que nós vamos falar. Nós vamos falar com o Matu, que vai nos ajudar a entender melhor o que está em cada conjunto e por que eles são diferentes. Matu, vamos começar pelos números naturais? Quem são eles? Olá, Arthur. Olá, pessoal. Vamos aos números naturais. São os números inteiros positivos, incluindo o zero. Esse conjunto de 1, 2, 3 e assim por diante é sempre representado pela letra N. É importante lembrar que os elementos dos conjuntos devem estar sempre entre colchetes. Quando o zero não fizer parte desse conjunto, chamamos ele de conjunto dos naturais não nulos. E para diferenciá-lo do anterior, devemos colocar um pequeno asterisco ao lado do N. E esse sinal de reticências, o que significa? O sinal de reticências mostra que é sempre possível acrescentar mais um elemento ao conjunto. Então, você quer dizer que qualquer que seja o elemento de N, ele sempre tem um que vem antes ou depois. 6 é o que vem depois de 5, 19 é o que vem antes de 20. Como todo número natural tem um sucessor, dizemos que o conjunto N é infinito. E Arita e pessoal, o jeito de vocês lembrarem sempre dos números naturais é pensando que eles são os mais comuns de todos. São os números do nosso celular, da casa onde moramos e da nota das nossas provas. É verdade. Bom, ainda bem que prova é sempre um número positivo, né? Já pensou no estrago se ficássemos com uma nota negativa? Mas pode acontecer da gente viajar para um lugar bem frio e os termômetros variarem entre positivo e negativo constantemente. Esses números fazem parte de um outro conjunto. Matu, fala um pouco dele, vai. Os números negativos, os números positivos e o zero pertencem ao conjunto dos números inteiros. Fazendo uma comparação entre os números naturais e os inteiros, percebemos que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Quer dizer, é como se um estivesse dentro do outro. Esse conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z maiúscula. Os números positivos são representados com o sinal de mais, positivo, na frente, ou sem sinal, já que os números negativos são representados sempre com o sinal de negativo na sua frente. O Arthur falou do termômetro, e ele é um ótimo exemplo para perceber que os números inteiros são encontrados com frequência em nosso cotidiano. É verdade. Um termômetro numa certa cidade que marcou 10 graus acima de zero durante o dia, à noite e na manhã seguinte, o mesmo termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Quando a gente fala acima de zero, a gente está se referindo aos números positivos. E quando a gente fala dos números abaixo de zero, estamos nos referindo aos números negativos. Isso quer dizer que 10 graus centígrados significa 10 graus acima de zero. E a representação de menos 3 graus centígrados significa 3 graus abaixo de zero. Toda essa história de termômetro também nos ajuda a perceber que o oposto de um número positivo é um número negativo simétrico. Por exemplo, o oposto de mais 2 é menos 2, o oposto de menos 3 é mais 3. Mas sabem, o conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos. É como se agrupássemos tudo que está lá dentro e formássemos pequenos grupos ou subconjuntos. Tem os inteiros não nulos, inteiros não positivos e não nulos,
inteiros não negativos e inteiros não negativos e não nulos. Para que você possa diferenciar cada um desses subconjuntos, não deixe de consultar o material complementar. Nossa, quanto conjunto e subconjunto! Vou fazer uma pausa e assistir a um vídeo rapidinho e já volto. Isso comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática e sobre intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2:1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos lugares mais incríveis. Arthur, você reparou que nesse vídeo aparecem outros tipos de números? São as frações. Nunca tinha pensado que elas tinham alguma coisa a ver com a música. Reparei sim, Arita. Eu acho que todo mundo gosta de música, não é mesmo? Quem toca algum instrumento conhece as notas musicais e já deve ter reparado nas frações que você falou. Quer ver uma coisa? Quando a bossa nova surgiu, todo mundo disse que era um novo ritmo. Isso porque os arranjos daquelas músicas nunca tinham sido produzidos anteriormente. Enquanto o João Gilberto estudava no seu violão as melhores notas, ele também estava estudando matemática e frações. Viu como matemática não é só número? Não é mesmo. Esses números, que podem ser escritos na forma de fração, são chamados de números racionais. Mas nem todas as frações são iguais. As frações ordinárias respeitam a forma de A sobre B, sendo A e B pertencentes ao conjunto Z e B diferente de zero. Isso quer dizer que não existem frações com denominador zero. Já entendi. Além das notas musicais, um pedaço de pizza é um exemplo de fração ordinária. Se B representa o total de partes da pizza, quando for zero, significa que não temos pizza e não podemos dividi-la com ninguém. Por isso, essa condição deve ser respeitada. Mas quer dizer que qualquer fração é desse tipo? Boa pergunta, Arita. Nem tudo pode ser resumido em pedaços de pizza, então certamente temos outros tipos. Matu, conta mais. Existem ainda os números racionais com finitas ordens decimais, ou extensão finita. Esses números também têm a forma de A sobre B, sendo que A e B pertencem ao conjunto Z e B, naturalmente, deve ser diferente de zero. Esse tipo de número é caminho para a nossa conhecida porcentagem. A gente ainda vai conversar melhor sobre isso na aula 5, mas por enquanto, compreenda bem o que significa ter 25 partes de um total de 100 e como ela pode ser representada. Agora, prestem atenção em uma coisa. Às vezes, acontece de dividirmos um pelo outro, como manda o figurino, e o resultado são números repetidos. Essa é a terceira possibilidade de números racionais. Eles são de infinitas ordens decimais ou de extensão infinita periódica. Certo. Em outras palavras, nós estamos falando de dízimas periódicas simples ou compostas. As dízimas periódicas de expansão finita podem ser escritas com A sobre B, sendo que A e B pertencem ao conjunto Z e B deve ser diferente de zero. É por isso que quando dividimos 1 por 3, o resultado é essa sequência. Mas, assim como existem as dízimas periódicas, também existem as dízimas não periódicas, que são justamente os números irracionais. Esses nunca poderão ser expressos como uma fração do tipo A sobre B. Atenção para algo importante. Da mesma forma que vimos os tipos de números racionais, também temos que entender os tipos de números irracionais. O nome não é dos mais amigáveis, mas pode ajudá-lo em relações. Não é à toa que para muitos a matemática é quase incompreensível.
Imagina chamar números de irracionais. Se é irracional, não deve pensar. Ou será que eu que não preciso pensar neles? Não é assim. Presta atenção que o Matu vai explicar. Existem dois tipos de números irracionais: os algébricos e os transcendentes. Os números irracionais algébricos são as raízes inexatas dos números racionais, a exemplo de raiz de 2, raiz de 5, raiz de 17, raiz de 103 ou qualquer outra raiz inexata. Já os números irracionais transcendentes complementam aqueles irracionais algébricos, sendo o exemplo mais famoso o número π, que é aproximadamente 3,14. O número π representa a razão do comprimento de qualquer circunferência dividido pelo diâmetro da mesma circunferência. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra Q maiúscula. As raízes inexatas vão aparecer em diversos problemas e cálculos. O π nós ainda vamos usar muito para calcularmos área e perímetro de círculo. É interessante comentar que, ao tratarmos na prática dos números irracionais, deveremos sempre adotar os seus valores aproximados, uma vez que, por serem dízimas não periódicas, os valores adotados serão sempre aproximações. Depois de tantos conjuntos e propriedades específicas, ainda existe mais algum outro conjunto? Claro, não podemos deixar de falar do conjunto dos números reais, que surge para designar a união do conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto é formado pela união dos seguintes conjuntos: números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Podemos concluir que o conjunto dos números reais é a união dos seguintes conjuntos. Para finalizar, os números reais podem ser representados por qualquer número pertencente aos conjuntos dessa união. Essas designações de conjuntos numéricos existem no intuito de criar condições de resolução de equações e funções. As soluções devem ser dadas obedecendo aos padrões matemáticos e de acordo com a condição de existência da incógnita na expressão. Agora que já explicamos alguns dos princípios básicos da matemática, faça os exercícios competência 1. E não deixe também de perceber que existem muitos números racionais, frações, raízes no nosso dia a dia. Preste atenção e tente compreender o que eles significam.